Olá, bem-vindos novamente ao Life com Lu. Aqui falamos sobre assuntos que podem ajudar você a ter uma vida livre e feliz com o autismo. Eu sou Sheila Rocha, sou analista do comportamento e mãe do Lucas, de 9 anos, que é autista. Hoje nós vamos falar sobre o diagnóstico do autismo leve. Bom, vamos começar aí pensando nessas questões de diagnóstico, né? Então, para chegar no leve, a gente tem que passar pelo universo desse diagnóstico do autismo. Vamos pensar quando o diagnóstico do autismo em geral acontece. Então, numa situação ideal, né, hoje já pelo Ministério da Saúde brasileiro, os protocolos de identificação de diagnóstico de autismo devem acontecer a partir do 6º mês de vida da criança. Então, lá no acompanhamento que o pediatra faz, seja no sistema privado ou público de saúde, esse diagnóstico deve começar a ser investigado a partir dos 6 meses de idade. Nos Estados Unidos, por exemplo, já aos 3 meses de idade, as crianças já fazem um teste de rastreio visual que se chama eye tracking. Esse eye tracking é um dispositivo, né, uma câmera que capta para onde o olhar da criança se dirige com 3 meses de idade. Então, o que a gente pode observar? Já nesses primeiros meses de idade, a criança ela vai estabelecer contato visual. Então, quando alguma imagem é colocada na frente dessa criança e essa imagem corre na tela, a criança automaticamente vai rastrear essa imagem com o olhar. E o mesmo ela vai fazer com a mãe quando ela estiver amamentando, o mesmo ela vai fazer com os brinquedos de preferência dela, com os desenhos na televisão, né? Então, essa capacidade de estabelecer contato visual vai ser a primeira característica da qual a gente pode perceber algum sinal, sintoma de autismo. Certo? Muitas mães começam a me falar, não, mas meu filho fazia contato visual comigo quando ele era criança. Mas a gente vai ver que existe da criança uma obsessão, ou seja, um foco na boca daquela pessoa que ela está, com a qual ela está se relacionando. Muitas vezes a mãe ou o pai imaginam que a criança está fazendo contato visual e na verdade não, ela está olhando o movimento da boca, porque as crianças com autismo, pessoas com autismo, elas tendem a se fixar num único detalhe, né? Elas não conseguem muitas vezes enxergar o todo de uma situação. Elas enxergam a situação como sendo algo muito específico, ou seja, quando ela está olhando para o rosto da mãe, muitas vezes ela está fazendo contato com a boca. E crianças que têm, assim, a vontade de pegar na boca das pessoas, então preste atenção, porque elas podem realmente estar substituindo esse contato visual por um contato com a boca em movimento, né? Porque o movimento a atrai. Então, a gente vai ver que esse é um dos primeiríssimos sintomas que a gente vai ter e, por isso, na avaliação de diagnóstico nos Estados Unidos, esse é o primeiro exame para investigação de autismo. E isso é aplicado a todas as crianças, tá? Aqui no Brasil, com 6 meses de idade, como eu falei, deve ser aplicado o primeiro protocolo, que é um protocolo do DSM-5, esse é o nome do protocolo, que vai fazer perguntas para a mãe sobre o comportamento e desenvolvimento dessa criança. Como, por exemplo, a criança já se firma, né? Ela já senta. Ah, não, ela não senta direito ainda, ela está muito molinha. Com 6 meses a criança já está tendo que se firmar ou sentar sozinha. Ah, ela brinca com brinquedos, o que ela faz com brinquedos, como ela se relaciona com isso, ela aponta para pedir as coisas, ela balbucia. Então, são coisas que vão aparecer aí na primeira infância, tá? Então, quanto ao diagnóstico, o DSM-5 é o protocolo de aplicação que é Gold Standard, que é o que é aplicado para a identificação do autismo. No DSM-5, o que a gente vai ver como características? Então, hoje o autismo é um CID único, né? Então, a gente vai ter aí um autismo que é um transtorno do espectro autista, né? Como um transtorno global do desenvolvimento, mas hoje já unificado em um único diagnóstico. Antigamente, nós tínhamos uma separação entre o que era autismo leve,
que era chamado de Asperger, e existia um CID para isso. O CID é o Código Internacional de Doenças, e outro CID para o autismo infantil, e havia uma série de categorizações para isso. Hoje não. Hoje está tudo englobado como autismo, ponto. Né? Então, temos um único diagnóstico, seja leve, moderado, severo, com comorbidades, com comprometimentos ou não, tudo é autismo. Então, nesse protocolo de aplicação de diagnóstico, quais são os itens investigados? São 2 áreas, principalmente, que são as áreas de comunicação, né, e interação social. Então, a gente vai clinicamente fazer esse diagnóstico baseado nessas 2 situações. Então, primeiro, vamos pensar na comunicação. A comunicação em autistas que são mais severos é facilmente identificável, porque é uma criança que vai ter ausência de fala, ou ela vai ter uma fala altamente comprometida, ou ela vai ter até a fala desenvolvida, mas ela não vai ter comunicação eficiente com essa fala. Ela vai falar palavras, mas ela não vai saber contar coisas, ela não vai saber responder perguntas a partir de um comportamento verbal, né? Ou seja, ela não consegue verbalmente responder essas coisas. Então, nessa área de comunicação, é muito fácil identificar aí os autistas que são mais severos. Mas o autismo leve, que é o nosso tópico hoje, é muito mais difícil, porque, em geral, as pessoas com autismo leve, elas têm uma condição de comunicação muito mais adequada. O que elas podem ter? Elas podem ter coisas como ecolalia, que é repetição excessiva de palavras ou frases. Elas podem ter algum déficit na comunicação verbal, ou seja, se você pedir para ela contar como foi a escola, ela consegue contar isso em pequenas partes. Ela pode falar assim: eu vi meu amigo. Tá, mas tudo bem. Mas que amigo era esse? Quando você viu esse amigo? Foi legal ver o amigo ou não foi? Então, ela tem dificuldade de colocar emoção nesse recontar o evento. Ela vai ter dificuldade em contar, por exemplo, ela leu um texto, ela escutou uma história e você pergunta: o que aconteceu na história? E a criança não vai saber exatamente como recontar essa história, né? Isso é uma deficiência de comunicação. Então, ela sim apresenta esse tipo de comportamento. Então, muitas vezes ela fala muito mais complexamente do que crianças da idade, pares da idade, que são neurotípicos. Ela fala palavras hipercomplexas, né? Então, tudo isso pode dar indícios de que existe uma deficiência comunicativa dessa criança. Então, lá no protocolo, você vai ver perguntas relacionadas a tudo isso. Não só a ausência de fala, mas em que grau essa fala é eficiente. E a gente vê que realmente essa não é uma pauta tão significativa ou tão, digamos assim, facilmente identificável de pessoas com autismo leve. Tá? Mas já na interação social, a gente vai ter sim comprometimentos maiores da pessoa com autismo leve, e é onde a pontuação para esse diagnóstico vai alcançar números maiores. Tá? Então, o que isso pode mostrar no autismo leve? Pode mostrar que a criança tem dificuldade de começar ou iniciar interações sociais. Então, se houver um grupo de crianças brincando que ela já conheça, sim, ela até consegue chegar, ela consegue brincar, ela consegue se incluir. Mas num grupo novo, por exemplo, ela tem muita dificuldade. Ah, mas isso pode ser timidez. Pode mesmo. Então, a gente tem que ter uma certa coerência, levando em conta que o diagnóstico de autismo é meramente clínico, tem que ter muita coerência nessa avaliação e em saber realmente quais são esses déficits, se eles levam a criança a uma perda significativa dessas interações sociais, ou se simplesmente é porque a criança tem dificuldade mesmo de relacionamento. Aí já não é autismo, aí é uma questão de estímulo, uma questão até de modelagem comportamental dessa criança.
tá? Mas, se ela está tendo prejuízo por isso, ou por exemplo, o prejuízo que ela pode ter, ela não se engaja em brincadeiras, ou se ela se engaja é por muito pouco tempo, ela cria processos obsessivos em relação a outras crianças, por exemplo, mãe, ele não gosta de mim. Não, filho, ele não falou nada para mim. Não, mãe, eu sei que ele não gosta de mim. Isso, na verdade, é uma fuga e uma esquiva daquela situação que ele se sente desconfortável porque ele não sabe lidar. Então, ele cria até situações obsessivas em relação a outras crianças. Ah, mãe, ele pegou meu brinquedo, eu não vou mais brincar com ele. Mas por que, filha? É normal um emprestar o brinquedo para o outro. Ah, não, mas eu não vou mais brincar com ele porque ele pegou o meu brinquedo. Então, existem crianças com autismo que criam essas histórias. Elas criam até como uma forma de proteção, porque aquele processo é tão difícil para ela, é tão difícil ela estar em contato com o outro e estabelecer uma conexão verdadeira, que ela não consegue achar um meio de fazer com que aquilo aconteça. Ela começa a se esquivar e ela começa a dar desculpas para que ela possa se esquivar daquilo sem ter que dizer, olha, eu não suporto. Ele nem sabe, né, que ele não suporta estar na presença daquela outra pessoa, ou se aquilo, ou estar com o outro lhe causa desconforto. Então, essa situação de desconforto na presença dos outros é um sinalizador grande. Pode ser distúrbio de personalidade, pode ser bipolaridade, pode ser ansiedade, pode ser uma série de outras coisas também. Mas quando isso, como eu falei, gera prejuízo e a pessoa realmente não consegue, a criança não consegue lidar com essa situação a ponto dela começar a realmente ficar ansiosa, depressiva, estressada na presença de outros, aí realmente nós temos que investigar um diagnóstico de autismo, sim, porque a gente tem que pensar que estar na presença de uma pessoa a qual você praticamente não consegue ler, né? Você não consegue interpretar a emoção daquela pessoa, as coisas que aquela pessoa fala são incompreensíveis para você, as atitudes que ela toma, ou as coisas que ela exige, a maneira como ela exige que você se comporte, é algo que você não consegue interpretar, isso se torna muito aversivo. Então, se coloca no lugar da pessoa com autismo, né? Não é que ela não quer estar ali, é que para ela aquilo é ofensivo, aquilo machuca. Estar naquele local sem conseguir compreender a reação do outro ou o que o outro espera de você pode ser muito agressivo para essa pessoa com autismo. Então, a gente tem que ter essa visão, né? Até que ponto isso gira em torno de uma normalidade ou se isso já se tornou um problema. Se é um problema, aí a gente vai realmente ter esses diagnósticos de autismo leve até numa fase um pouquinho mais avançada da infância, né? Devido a essas situações. Então, enquanto essa criança, ela está dentro de casa, ela com a mãe, ou ela está no prezinho, né? Na educação infantil, que ela não precisa estabelecer elos sociais e não precisa conhecer códigos sociais tão claramente, então a gente não vai ter precisão num diagnóstico. A gente vai ter um diagnóstico um pouco mais difícil, né? Mas a partir do momento que ela entra lá na educação infantil, no ensino fundamental, ela vai precisar estabelecer esses elos sociais, ela vai precisar conhecer mais códigos sociais e aí a gente vê um distanciamento maior dessa criança do resto dos seus pares. E muitas vezes é aí que vem esse diagnóstico de autismo leve, né? De uma criança que começa a ficar extremamente incomodada, extremamente saturada daquele processo social. E ela começa até a desenvolver outros tipos de reação devido a esse incômodo relacionado a esse processo social aí, de inclusão social. Porque ela vai começar a ter birras, ela vai começar a ter comportamentos depressivos, por exemplo, de ansiedade, ela vai mostrar dificuldade para ir para a escola, ela começa a mostrar outros comportamentos que também fazem parte do autismo, né? Que são essas dificuldades de relações entre pessoas, entre mandos, entre coisas. Então, é uma criança que vai ter dificuldade com a frustração, por exemplo, né? Mas isso vem tudo dessa relação ou dessa interação, né?
eu tenho que saber trocar com o outro para saber receber uma ordem, por exemplo. Eu tenho que saber trocar com o outro para receber não, né? E a partir do momento que eu não tenho esse sistema de troca definido, estabelecido, eu não conheço essa hierarquia, ou seja, eu não entendi ainda que eu tenho que obedecer o que a pessoa mais velha, a professora, a mãe, a terapeuta falam, e isso é um código social que a gente estabelece e que as crianças vão aprendendo de forma naturalística. Então, se eu não entendi isso, eu vou começar a ter comportamentos inadequados e disruptivos relacionados a justamente essa situação, né? Então, a gente vai ter muitas situações, mas todas elas vão estar relacionadas a isso, né? Passo a passo para um diagnóstico, pessoal, ele é complexo, né? Porque a gente tem vários jeitos disso acontecer. Muitas vezes acontece num próprio âmbito familiar. Então, alguém da família sinaliza, né? Fala, eu tô achando que o teu filho tem algum problema. E aí você já sai berrando com aquela pessoa, né? Porque você fala, tá pondo defeito no meu filho, mas não é isso. Porque às vezes dentro da situação a gente não consegue ter uma visão clara da situação em que a gente está inserido. Então, uma pessoa de fora, ela tem uma clareza um pouco maior. Ela enxerga como espectadora e ela não está envolvida naquele processo. Então, quando alguém sinalizar alguma coisa, é porque alguma coisa existe, né? Então, professores, se você tem alguma suspeita, pergunte a profissionais que estão envolvidos na vida do seu filho. Podem ser as pessoas da casa mesmo, pergunte, né? Olha, eu tô achando que meu filho não tá... O que você acha? Pergunta para sua irmã, para sua mãe, para o seu pai, né? Para sua avó, que já viu várias crianças nascerem e crescerem. Pergunta na escolinha. Fala, você não acha... O que você acha do meu filho? Será que não tem algum nó aí e tal? Para você ter algum caminho. Eu acho que é muito melhor a gente ficar sabendo do que não ficar sabendo, porque quando a gente sabe, a gente tem possibilidade de correr atrás. Aí o primeiro passo é procurar um pediatra. Esse é o primeiro passo. A gente vai até o pediatra e vai sinalizar para o pediatra quais são os teus desconfortos. Falar, eu tenho essa suspeita. O meu filho não se relaciona, o meu filho está com dificuldade de se comunicar. Enfim, você relata, meu filho tem dificuldade de comportamento, eu já tenho outro filho, não foi assim. Relata. Então, o primeiro passo é o pediatra. Pode ser que esse pediatra faça o encaminhamento, né? Se houver um problema de fala, ele vai encaminhar para uma fono. Se houver um problema de comportamento, ele vai encaminhá-la para o neurologista infantil. Então, se você vê que essa situação não se desenrolou, procure. Então, você pode procurar, sim, se o problema for de fala, procure uma fono especializada. Se o problema for comportamental, você pode procurar um psicólogo ou um pedagogo especialista em análise do comportamento aplicada ou um analista do comportamento. Se o problema seu for estereotipias, a criança bate a cabeça, enfim, procure um neurologista. Então, você tem vários caminhos aí para seguir. Qualquer um desses profissionais, nessa primeira infância, podem te dar um auxílio, podem te dar um norte. Eu iria num analista do comportamento, né? Se fosse hoje, com o conhecimento que eu tenho, eu procuraria um analista do comportamento. Seria o primeiro profissional que eu procuraria, tá? Esse profissional, porém, ele não pode dar o diagnóstico. Quem que pode? O neurologista pode, o psiquiatra pode, o pediatra pode, né? Todos os que são médicos, tá? O psicólogo não pode dar o diagnóstico, mas ele pode emitir um relatório e te encaminhar para uma pessoa especializada, um médico especializado em autismo, ou um neuro, ou um pediatra, ou seja lá quem for, ok? Então, primeiro passo, seu pediatra. Segundo passo, se isso não surtir efeito, procure um analista do comportamento, né? Essa é a minha opinião, a minha sugestão, para que ele faça uma avaliação nessa criança, uma avaliação comportamental. Então, por quê? Porque o analista ele vai conseguir ver coisas, por exemplo, como comportamentos verbais, comportamentos de estereotipias, comportamentos... ações comportamentais, respostas comportamentais adequadas ou não, né? Ele vai conseguir ter um panorama bem abrangente
dessa situação e muito possivelmente te encaminhar a um médico que possa fazer o diagnóstico, tá? É bom sempre a gente procurar pessoas que têm algum tipo de especialidade, ou em comportamento, ou então em autismo mesmo, né? E se for na primeira infância, com certeza que sejam pediatras, que sejam pessoas que trabalhem com crianças, ok? Depois disso, gente, depois desse diagnóstico, a gente tem que procurar profissionais para trabalhar, né, com essas crianças. Então, esses profissionais também podem ser os mais diversos. Então, você vai precisar de fono, você vai precisar de terapeuta ocupacional, de pedagoga, de psicólogo. Todos esses profissionais vão trabalhar junto com essa criança. O que é importante a gente ressaltar? Que eles trabalhem num sistema integrado e intensivo, né? O que é isso? É um sistema que combine todas essas terapias, ou seja, uma terapeuta não pode estar trabalhando uma coisa e a outra está trabalhando outra, não. Os objetivos dessa criança têm que ser os mesmos. Então, enquanto eu trabalho comportamento verbal lá com a fono, eu vou trabalhar comportamentos de comunicação com a terapeuta ocupacional, com a psicóloga, com a pedagoga. Então, a integração desses protocolos é fundamental. E a gente vai falar mais uma coisa ainda, né? Que sejam baseadas em análise do comportamento aplicada, ao menos baseadas em análise do comportamento aplicada. Então, que não sejam terapias totalmente ecléticas, né? De repente, uma trabalha com um método fonético X lá e a outra está trabalhando com outro método. Enfim, não. Vamos tentar aliar isso ou integrar tudo isso dentro da mesma linguagem, para que fique evidente para a criança, para que a gente possa mensurar, né, ou medir esse desenvolvimento também. Então, e a análise do comportamento aplicada vai ter todas as ferramentas necessárias para a gente medir a eficiência desse processo, tá? Isso é a fase do diagnóstico, é uma fase que a gente fica realmente meio perdida, sem saber para onde ir, mas assim, é importante ter um diagnóstico, sim, porque é a partir do diagnóstico que a gente sai à procura de coisas, né, onde a gente vai exigir direitos também, direitos até de financiamento desse processo terapêutico, né? Muitas coisas acontecem depois do diagnóstico. Então, se você tem alguma suspeita e essas suspeitas estão dentro dessas coisas que eu falei hoje aqui, fiquem atentos e vão realmente procurar um profissional qualificado que possa fazer esse diagnóstico, tá certo? Eu acho que a gente tem um caminho muito longo ainda para desenvolvimento de diagnóstico, porque a gente tem uma ausência de profissionais qualificados para esse diagnóstico. Existem ainda embates aí com o sistema de saúde, com planos de saúde em relação a isso. Então, é importante também que, uma vez que você tem esse diagnóstico, você procurar se qualificar, você procurar aprender, porque você também pode ser um agente terapêutico muito eficiente para o seu filho. Então, não é só o teu papel começa na hora do diagnóstico, né? Você criou essa criança como uma criança típica até então. A partir desse momento, você se transforma. E quando você se transforma em pai de uma criança atípica, você tem outras responsabilidades, e uma delas é realmente se informar, se qualificar e se preparar para o resto da vida com essa pessoa, com essa criança, tá certo? Eu espero que você tenha gostado do conteúdo, espero que eu possa ter ajudado. Se você gostou, compartilhe, curta e inscreva-se lá no nosso canal do YouTube, Life com Lu. Muito obrigada e até a próxima.